Quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Na semana passada nós demos uma breve pausa nessa série, para a gente descansar também, amém? Não descansarmos da palavra de Deus, mas às vezes um mesmo conteúdo, né? Às vezes a gente fica com uma certa dificuldade de gravar e de manter ali aquela linha contínua de raciocínio. Então, hoje nós estamos retornando, a essa série, ao quarto capítulo dela, que seria então justamente a quarta carta à igreja que Jesus envia, a igreja de Tiatira. Amém? Eu quero ler o texto com você. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem ainda não achou, diga eu também. Amém. Vamos guardar só mais um tiquinho. Apocalipse, capítulo de número 2, verso 18 e em diante. Amém? Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as suas obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, queridos. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esse momento de comunhão, de louvor, Pai, e também de aprendizado, onde nós nos debruçamos sobre as Escrituras Sagradas e ouvimos, Senhor, a sua voz. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, aprender do Senhor. Nós pedimos a Deus que o Senhor abra os nossos corações e, Senhor, ministra a sua vontade, o seu caráter a nós, em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, irmãos. Eu quero começar dizendo que essa é a maior carta que Jesus envia dentre as 7 igrejas do Apocalipse. Essa é a mais extensa entre todas essas 7 cartas. E, no entanto, essa cidade, ela é tanto histórica como politicamente falando, ela parece ser a menos importante entre todas elas.
Então a maior carta, a mais extensa carta, é enviada à que parece ser a menos importante entre as 7 igrejas. Tiatira, queridos, não tinha o prestígio político de Éfeso. E certamente estava longe de ser considerada a principal cidade da Ásia Menor. Tiatira também não tinha a importância militar que Pérgamo tinha. Ou então, o poder econômico que nós veremos na igreja de Sardes. Eles não tinham um papel tão importante no que diz respeito à medicina e à ciência, ao conhecimento. Eles não tinham uma grande biblioteca como Pérgamo tinha. E, portanto, parece curioso que a cidade menos importante, talvez a mais desprezada, Jesus tenha destinado a maior carta. Tiatira, queridos, era uma cidade extremamente comercial, uma cidade mercantil. Tudo ali praticamente girava em torno do comércio local. Não é à toa que em Atos, no capítulo 16, se você quiser anotar, ou quiser pesquisar posteriormente, nós vemos uma mulher chamada Lídia, que tendo se convertido ao cristianismo, ela constrange Paulo, Lucas e Timóteo a se hospedarem em sua casa. E essa mulher, ela é descrita por Lucas como sendo da cidade de Tiatira, e sendo ela uma vendedora de púrpura. Logo, nós vemos por meio das escrituras também a importância que essa cidade tinha quanto ao seu comércio. E é interessante que para fortalecer esse comércio local, para fortalecer esse espaço mercantil, eles desenvolveram algo que nós chamamos de guilda, ou grêmios, tá? Que seriam basicamente associações comerciais. E tinha, gente, associação para tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Tinha associação ali de tecidos, tinha a associação de tintura, tinha os metalúrgicos, inclusive a cidade de Tiatira era uma cidade comercializadora, talvez uma das principais comercializadoras do bronze polido. Tá? Nós temos também associações de oleiros. Então, gente, tinha associação para tudo que você imaginar dentro daquela cidade. Só que essas associações, essas guildas, elas não eram estritamente, elas não eram tão somente profissionais. Elas eram associações principalmente religiosas. Então, cada uma das associações que tinham ali dentro daquela cidade, existia um deus, que era o patrono daquela guilda, que era o patrono daquela associação. Ou seja, quando você fazia parte de uma dessas associações, você não apenas participava dos negócios daquela associação, você também participava ou deveria participar das festas pagãs. Você também, muitas vezes, era obrigado a participar das refeições sacrificiais que eram compartilhadas entre aquelas guildas, dos cultos pagãos, ou da imoralidade sexual, das prostituições sexuais cultuais que existiam dentro dessas associações. E em contrapartida, queridos, não participar dessas associações era basicamente um suicídio empresarial. Era basicamente como você estar sozinho no mercado, sem apoio algum. Enquanto todos estariam crescendo ao seu redor, através da unidade, aqueles que não compunham essas associações, eles estariam cada vez mais para trás, cada vez mais atrasados, cada vez mais sem clientes, cada vez mais esquecidos. Não participar das guildas, não participar dessas associações,
era praticamente uma declaração de falência. Agora veja, os cristãos de Tiatira, eles estavam, portanto, em um dilema. Porque, de um lado, eles tinham a sua família. Eles tinham o sustento do seu lar, os seus filhos. Eles tinham que prover de alguma maneira. Mas, por outro lado, para que eles conseguissem manter esse negócio, isso muitas vezes significava negar princípios elementares da sua fé. Eles não estavam sendo perseguidos pelos militares e sendo obrigados a negar a Cristo, como em Esmirna acontecia, por exemplo. Não. Aqui eles não precisariam negar a sua fé diretamente em Cristo. Eles só precisavam conciliar. Eles só precisavam unir Jesus com as comidas sacrificadas aos ídolos. Eles podiam sim continuar com os seus cultos, com a sua adoração a Jeová. Eles só precisavam unir essa adoração com as prostituições pagãs, com as prostituições cultuais. E assim, eles manteriam as suas empresas, manteriam os seus negócios. Dessa maneira, eles manteriam o seu sustento, a sua família. Eles conseguiriam, dessa maneira, continuar alimentando os seus filhos, levando a provisão para dentro de suas casas. Percebe, gente? Eles não estavam acordando assim, num dia e falando assim, hoje eu vou ter que negar Jesus. Hoje não vai ter jeito, hoje eu vou ter que ir lá. Não. Eles estavam acordando dia após dia e pensando o seguinte: eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso trazer o sustento para minha casa. Eu preciso colocar comida na mesa. E talvez a pergunta que ficasse ecoando na cabeça daquelas pessoas, daqueles crentes de Tiatira, é a seguinte: talvez a pergunta que ficasse ali martelando na cabeça deles é: será que isso não é honroso também diante do Senhor? Não seria isso de grande valor também diante do Senhor? Que eu, como homem, traga o sustento, o mantimento ao meu lar? Que eu vou lá e eu pague o preço mesmo? Né? Será que Cristo não toleraria se eu fosse no templo ali de Zeus ou de Apolo e eu cantasse só alguns louvorezinhos? Não, nada demais, só uma música, né? Da boca para fora ainda. Só para eu poder continuar fazendo parte dessa guilda, desse grêmio. Para que de alguma maneira eu possa ter os benefícios que mantêm o meu negócio de pé. Será que Jesus não toleraria? Porque acaso isso também não é honroso, não é digno diante do Senhor? Que eu sirva os meus, que eu sustente os meus. Afinal, manter a minha família não é uma coisa boa? E nós já vimos, meus irmãos, o diabo se opondo à igreja através da perseguição externa em Esmirna. Nós vimos também como o diabo pode se opor através da corrupção moral interna em Pérgamo. Como o diabo pode se opor à igreja através da corrupção da doutrina, da sã doutrina. Só que aqui a arma ela é mais sutil.
O diabo ele percebe que ele não consegue vencer a igreja por meio da perseguição externa. E também ele não consegue corromper a igreja moralmente, internamente. E aí ele se utiliza de uma arma muito mais sutil. E nós vamos aprender com Tiatira, portanto, que as boas finalidades não justificam. Eu quero que você guarde isso. Guarde essa frase, queridos. Boas finalidades. Diga comigo, boas finalidades não justificam a negociação de princípios. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, é diante desse cenário que Jesus ele se apresenta à igreja de Tiatira dizendo: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E essa é a única vez nas cartas que Jesus se apresenta com o título explícito de Filho de Deus. A cidade de Tiatira, queridos, ela tinha como seu patrono o deus Apolo, um falso deus, filho de outro falso deus. Apolo, segundo a mitologia grega, ele era filho de Zeus, o principal deus da mitologia grega. E sendo ele o deus que guardava a cidade de Tiatira, é muito provável que os cultos realizados nessas associações, os cultos realizados por essas guildas comerciais, elas envolvessem em algum aspecto o culto, uma adoração voltada ao deus Apolo. E Jesus, portanto, ele se apresenta como sendo o único Filho de Deus. Ele diz: eu sou o verdadeiro Filho de Deus. Não de um Deus falso, mas de um Deus verdadeiro. Filho de um Deus verdadeiro e Ele mesmo, portanto, sendo o verdadeiro Deus e único Senhor. Apolo era tido pelos gregos como o Deus do sol, da luz e das profecias. Os oráculos ou videntes gregos, eles recebiam supostamente o seu poder desse Deus. Ou seja, além de ser o Deus do sol e da luz, Apolo ele era também o Deus que enxergava além do que os olhos humanos podem ver. Mas Jesus se apresenta como o verdadeiro Deus, que tem os olhos como chamas de fogo. Ah, queridos, Ele tem os olhos como chamas de fogo, como aquele diante do qual nada está em oculto. Nenhum pecado passa diante dele impune. Nenhuma concessão, nenhuma pequena justificativa passa desapercebida diante dos seus olhos. Ele é aquele que tem os olhos flamejantes que tudo vê. E nada passa desapercebido diante dele. Não era Apolo quem tinha o poder de enxergar além da visão humana, mas Cristo. Aquele que falou por meio dos seus santos profetas e apóstolos. Aquele que enxerga não somente o exterior do corpo, mas a profundidade do coração do homem. O verdadeiro Deus que tem os olhos incandescentes é o Deus que sonda cada um dos nossos pensamentos e intenções do nosso coração. E é Ele também quem tem os pés semelhantes ao bronze polido. E o bronze polido, queridos, ele era um símbolo de força e de juízo.
E, portanto, Jesus se apresenta à igreja de Tiatira como o Deus que esmagará sob os seus pés cada um dos seus inimigos. Ele é o Deus que destruirá com o furor da sua ira cada pecador que não se arrepende. A menor cidade, queridos, a menor cidade, talvez a menos importante, recebe a mais extensa advertência, com Cristo dizendo: eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou o verdadeiro Deus. Arrependam-se, ou eu virei sobre vocês com pés semelhantes ao bronze polido e os esmagarei. A igreja de Tiatira, ela estava sendo pressionada a confiar em Apolo, em falsos deuses. Ela estava sendo pressionada a confiar nas guildas, nas associações comerciais. A igreja de Tiatira estava sendo pressionada a confiar na estabilidade financeira, mas Jesus ele estava chamando eles ao arrependimento, dizendo: a sua segurança não está no dinheiro. A sua segurança não está na estabilidade financeira ou no comércio. Eu quero dizer para você, a sua segurança não está no seu dinheiro. A sua segurança não está na murata, queridos. A sua segurança não está no fato de que o Japão talvez seja um dos países mais seguros do mundo, ou de que tenha a melhor educação, não. A sua segurança não está em coisas materiais, não está em coisas terrenas. Assim como Jesus diz à igreja de Tiatira, o seu futuro, a sua provisão, a sua esperança estão em mim. Ele diz a nós hoje, a sua segurança está em mim. Cristo é quem nos sustenta com a palma das suas mãos. No versículo 19, Jesus ele elogia profundamente essa igreja dizendo: eu conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Gente, olha quantas coisas Jesus vai falando aqui. Vamos contar comigo? Conheço as suas obras. Eu conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E por fim, Jesus ainda diz: e as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, olha que interessante, gente. Aquilo que faltava em Éfeso era o amor. Amém? Aquilo que faltava na igreja de Éfeso era o amor. Não faltava em Tiatira. Jesus está dizendo que uma das marcas dessa igreja é de fato que eles eram amorosos. Eles eram fervorosos, eles amavam a Deus e a sua obra e amavam aos irmãos. Aquilo que talvez tivesse sido um dos maiores desafios da igreja de Esmirna, perseverar em meio à perseguição, não parecia faltar na igreja de Tiatira. Eles eram uma igreja marcada também pela perseverança. Era uma igreja de servos. É muito interessante aqui que a palavra servos, quando Jesus fala aqui, vocês são uma igreja cujo o serviço eu conheço. Essa palavra serviço é a palavra diaconia. E nós temos estudado o quanto os diáconos são importantes para a igreja. E nós temos visto que uma igreja sem diaconia é uma igreja que não é saudável. Ela pode até existir aos trancos e barrancos, mas ela não é uma igreja saudável. Não faltava isso na igreja de Tiatira. Não faltava fé na igreja de Tiatira. E aparentemente essa fé
daqueles crentes, ela era uma fé genuína, ou Jesus não teria elogiado-os por isso. Tiatira não parecia ser uma igreja morta. Pelo contrário, Jesus ainda vai ressaltar que as suas últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Eles não estavam esfriando. Eles não estavam diminuindo os seus afazeres. Eles não estavam diminuindo o seu amor. Eles estavam produzindo. Eles estavam trabalhando, servindo, perseverando. E se Jesus parasse essa carta aqui, muito provavelmente a gente olharia para a igreja de Tiatira como uma máquina. Como uma máquina de serviço. Com todas as engrenagens funcionando perfeitamente. Como elas devem funcionar. Se Jesus encerrasse a carta no verso 19, talvez nós quiséssemos olhar para a igreja de Tiatira e tê-los como nosso exemplo e viver aquilo que eles estão vivendo. Uma igreja que tinha boas obras. Uma igreja cujo combustível era o amor. Eles mantinham uma fé genuína, serviam uns aos outros e perseveravam sem desanimar. Parece, queridos, em um primeiro momento, que é impossível que possa haver alguma coisa de errado com essa igreja. Mas então Jesus diz algo que certamente fez aquela igreja tremer. Aquela igreja que estava crescendo e prosperando em obras ainda maiores do que as primeiras. A igreja cujas marcas eram o amor e a perseverança. E o fato de que eles serviam uns aos outros sem esmorecer na fé. Essa igreja recebe a seguinte notícia de Jesus: eu tenho algo contra você. Eu tenho algo contra você. Ah, queridos. Quão grave é. Quão grave é que Jesus tenha algo contra nós. Quão terrível é, quão pavoroso é que o Deus que sonda mentes e corações tenha algo que Ele não tolera em nós. Quão desesperados nós deveríamos ficar diante da possibilidade de que Deus esteja olhando mais profundo do que o exterior do nosso corpo. E que Ele tenha algo diante do qual Ele possa dizer: eu não estou a seu favor. Ainda que Jesus tenha elogios a nosso respeito, ainda que existam coisas boas a serem destacadas, se é que há, o temor ao Senhor deve sempre nos levar ao questionamento: existe algo em mim que Cristo não tolere? Existe alguma coisa em mim que Cristo não tolere? Tiatira certamente tremeu diante dessa frase. E nós também devemos temer a esse Cristo que tem os olhos como chamas de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Nós também devemos temer e tremer diante desse Deus que tem os olhos incandescentes e que enxerga no mais profundo, onde talvez nem o seu esposo ou a sua esposa possa enxergar.
E Jesus então ele começa a falar a respeito de uma tal mulher chamada Jezabel, uma falsa profetisa, que não somente ensinava, mas seduzia os crentes à prática da prostituição e também as comidas sacrificadas aos ídolos. Então, diante de um contexto em que os crentes eles eram pressionados a participar daquelas associações comerciais, e assim também, fazerem parte dos cultos, das festas religiosas que essas guildas organizavam, muitas vezes promíscuas, essa falsa profetisa, ela se apresenta como uma solução, como alguém que pode solucionar esse dilema. E ela começa a introduzir ensinamentos que deturpam as verdades do Evangelho. Ela começa a levar alguns dos crentes daquela igreja a tropeçarem. E então era como se ela ensinasse a igreja dizendo: vejam, vocês não podem faltar com o mantimento dentro da casa de vocês. Vocês precisam fazer algo. Vocês precisam trabalhar, vocês precisam levar o alimento para sua casa, e se o preço para isso é comer de uma comida sacrificada a Apolo, ou seja lá que Deus for, fazer o quê? Talvez ela dissesse: ah, não, mas olha, os seus filhos precisam ter o que comer, afinal de contas. Você não precisa ir até lá e se prostituir cultualmente, mas pelo menos assiste. Para ninguém falar que você não estava lá, pelo menos. Vai lá e assiste, e depois você vai embora e pede perdão para ele. Jesus vai te perdoar. E essa falsa profetisa, queridos, que não era a mesma Jezabel do Antigo Testamento, mas que agia seguindo o mesmo caminho. Essa falsa profetisa, que da mesma maneira que a antiga Jezabel não tinha ou não aceitava nenhuma outra autoridade senão a sua própria, e que instava o povo de Deus à prostituição e à adoração a ídolos. Jezabel não era uma mulher que falava pela palavra de Deus. Não era a palavra de Deus falando por meio de Jezabel. Não era o Espírito Santo falando por meio de Jezabel. Mas Jezabel usando a palavra e usurpando o nome do Senhor para falar como se estivesse falando em nome de Deus. Ela também parecia estar ensinando que para vencer as obras do diabo, era necessário conhecer as profundezas de Satanás. Ou seja, havia um conhecimento oculto, havia um conhecimento satânico obtido por meio da experiência que permitiria aos crentes vencer as obras do diabo. Não era um conhecimento obtido por meio das escrituras sagradas. Não era um conhecimento obtido pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, mas um conhecimento obtido por meio da experiência. Não, eu preciso provar disso aqui. E era basicamente assim. Poxa, se você nunca experimentou a promiscuidade, como você sabe que você pode negá-la de fato? Como você sabe que você é forte o suficiente para negar a promiscuidade?
Não, se você ainda não experimentou do mundo, como você sabe que de fato você está em Cristo? E que você realmente pode negar os manjares que esse mundo oferece? Então você precisa experimentar primeiro. Não, prova primeiro, veja se é isso mesmo que você quer, e aí sim você vai ter o poder de dizer, não é isso que eu quero a Cristo. Ou seja, existia um conhecimento oculto, um conhecimento satânico obtido pela experiência, que faria então com que aqueles crentes vencessem as obras do diabo. Algo que é extremamente oposto àquilo que a Bíblia ensina. E pouco a pouco, alguns dos crentes de Tiatira, eles foram seduzidos por esse falso ensino, por essa falsa profetisa. A igreja de Tiatira, ao invés de parar e extirpar esse ensino demoníaco, eles toleraram e acolheram esse ensino. Eles toleraram e acolheram Jezabel. Aqueles crentes, ao invés de negarem os ídolos, eles começaram a negociar os seus valores em função dos benefícios que eles poderiam obter. Mas boas finalidades não justificam a negociação de princípios. É interessante que Jesus, ele não diz, eu tenho algo contra Jezabel. Jesus não diz, eu tenho algo contra essa falsa profetisa. Ele diz, eu tenho algo contra você, igreja. Ah, queridos. O pecado dessa falsa profetisa é gravíssimo. É gravíssimo e tem a sua consequência explícita na palavra, tem a sua consequência marcada na Bíblia. Mas a verdadeira acusação é dirigida à igreja. Porque eles é quem estavam tolerando aquele falso ensino. Eles é quem estavam tolerando aquilo que Cristo não pode tolerar. Gente, eu vou falar aqui algo que não me deixa numa posição confortável. Mas é necessário que eu diga para o amadurecimento da igreja. Se nós, os pastores, estivermos pecando quanto ao ensino, Deus virá sobre nós com juízo. Deus virá sobre nós com os seus pés semelhantes ao bronze polido. Mas, se a igreja não fizer nada, se a igreja tolera o falso e acolhe o seu ensino, Deus virá sobre nós. Deus virá sobre nós. Agora vamos analisar, queridos, o que esse ensino, qual era esse ensino de Jezabel? Nós vamos trazer para os nossos dias, e eu quero que você identifique, sonde o seu coração nesse momento, para entender se você tem negociado princípios em nome das boas finalidades. O ensino de Jezabel no século 21 seria mais ou menos assim: ah, pastor, mas eu tive que mentir porque o meu patrão pediu. E eu não posso perder esse emprego. Olha, eu tenho um cargo importante. E eu preciso fazer conforme aquilo que o meu patrão pede, porque, do contrário, o que aconteceria com o meu emprego, pastor? Ou então,
Não, mas, poxa, pornografia é melhor do que traição. Olha, pelo menos eu não estou traindo o meu esposo, eu não estou traindo a minha mulher. Eu estou até tratando ela melhor agora. Eu estou até deixando de encher o saco dela. As brigas diminuíram, pastor. Mas é que meu filho, ele estava doente. Ele estava quase morrendo. E aí eu levei ele lá no Pai de Santo para benzer. Mas olha, veja pelo lado bom, pelo menos agora ele está vivo. Agora ele vai poder adorar o Senhor. Queridos. E quantas vezes a gente negocia princípios, justificando as boas finalidades. E aí é interessante que parece que a gente está sempre querendo dar um jeitinho, né? Porque se Deus não é suficiente para manter o meu emprego, então eu tenho que mentir para o meu patrão. Se Deus não é suficiente para manter o meu filho vivo, então eu tenho que dar o meu jeitinho e levar ele lá no Pai de Santo para benzer e receber alguma coisa que Deus não pode dar, afinal de contas. A palavra de Cristo para aquela falsa profetisa, meus irmãos, é que ela ficaria acamada, ou seja, doente. Existe até uma certa ironia aqui, porque onde é que Jezabel praticava as suas prostituições? Na sua cama. E Deus a colocaria prostrada na sua própria cama. No seu próprio lugar de prazer, Deus a colocaria prostrada. E o próprio Jesus traria sobre ela e sobre os seus seguidores, os seus filhos, grande tribulação e, por fim, a morte. Para que todos saibam que Ele é o Deus que sonda mentes e corações. Queridos, não se iludam em achar que Deus não está vendo. Não se conformem em achar que Deus não está vendo. Um dia você saberá que Ele viu. Um dia você saberá que nada passou desapercebido diante dos seus olhos flamejantes e oniscientes. E talvez, quando você descobrir, talvez esse dia seja tarde demais. Por isso o chamado de Jesus para a igreja de Tiatira é: arrependam-se. E o chamado para nós é: arrependam-se. Arrependa-se hoje. Confesse hoje. Peça ajuda hoje. Mas eu tenho vergonha. Queridos, não tenha medo de expor o seu pecado a um igual, a um semelhante. Tenha antes medo, pavor. Seja tomado de um santo pavor por aquele que é maior do que todas as coisas. E que se você não se arrepender diante dele, a sua vergonha é infinitamente menor.
peça ajuda hoje. Sabe, eu não sou um adepto daquela visão de que lá no dia do julgamento vai ter um telão. Já ouviu essa? Vai ter um telão. E aí vai ser mostrado todos os nossos pecados lá. Né? Vai estar as ovelhas de um lado, os bodes do outro. Um telão. Vai um por um lá. Aí a hora que chegar a minha vez, vai mostrar os meus pecados para todo mundo. E todo mundo vai ver cada coisa, cada pensamento, cada intenção. E aí, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei assim, gente, não é brincadeira não. Imagina todo mundo vendo cada coisinha. E às vezes a gente tem umas intenções bem ruins, né? O nosso coração é mau. Mas mais temeroso do que isso, não é você saber que existe um Deus cujos olhos flamejantes enxergam tudo em você hoje. O que me importa se toda a humanidade vai ver os meus pecados? Cristo vê. Cristo tem visto. No mais profundo do meu coração, Cristo tem olhado. Cristo tem sondado. O que é uma humanidade inteira diante do Deus Criador do universo, sabendo de tudo. Arrependa-se hoje. Confesse hoje, peça ajuda hoje, porque o Deus que já poderia ter te destruído, tem te dado tempo para que você se arrependa. O Deus que já poderia ter te destruído, ter fulminado você, fulminado a mim, Ele tem sido longânimo, Ele tem sido paciente, misericordioso. O Deus de toda a graça está pronto a perdoar todos aqueles que nele depositam a sua confiança. As suas misericórdias, assim como já foi dito, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Arrependa-se e creia no Evangelho. Deposite toda a sua confiança na obra redentora de Cristo na cruz. E receba, queridos, receba a alegria da salvação, meu amigo, minha amiga. Você jamais desfrutará de algo superior a esse gozo que somente Cristo pode nos oferecer. Diante dessa dura repreensão de Jesus, à igreja de Tiatira, ele finaliza dizendo: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Queridos, Jezabel, ela estava prometendo àqueles cristãos a estabilidade financeira. Cristo estava prometendo a eles um reino. A falsa profetisa, ela estava oferecendo a eles comércio, o mercado. E o verdadeiro Deus promete aqui autoridade sobre as nações. Jezabel estava dizendo: não tem problema, um pecadinho aqui, outro ali.
Afinal, vocês precisam de prosperidade. E Jesus diz: ao que vencer, ao vencedor, aquele que permanecer fiel até o fim, eu lhe darei a estrela da manhã. O deus grego Apolo, ele era tido como o deus do sol e da luz. Mas Cristo é a verdadeira estrela da manhã. Cristo é a verdadeira estrela da manhã. Queridos, vocês conseguem perceber que Jesus ele não está oferecendo bens materiais, bens que têm fim, bens temporais. Não, Jesus ele está oferecendo a si mesmo para aquela igreja, queridos. Que tesouro maior há? O que vale mais do que Cristo? Eu acho muito interessante que em todas essas cartas, Jesus ele não termina elas dizendo: obedeçam, porque senão vocês vão queimar no garfo do capeta. Ainda que seja uma verdade, queridos. Aqueles que não se submetem a Cristo, aqueles que não confiam nele, só há um destino. Só há um destino possível. Só que Jesus ele parece tomar um outro caminho. Ele parece não reforçar tanto essa parte. E ele vai dizer, vez após vez, carta após carta, ele vai chamar a sua igreja ao arrependimento, como quem diz: vocês estão perdendo muita coisa, cara. Não é apenas sobre a condenação, também há esse aspecto. Mas é como se Jesus estivesse dizendo: tem tanto para vocês ganharem, e vocês estão olhando para coisas temporais. É como se Jesus estivesse dizendo: vejam, eu quero entregar algo a vocês infinitamente superior. Eu lhes darei um reino, autoridade sobre nações. Eu lhes darei a estrela da manhã. E aí nós deveríamos olhar para essa carta e pensar: o que me importa o lucro? O que me importa a estabilidade financeira? O que me importa a minha empresa? O que me importam os ganhos? Cristo é superior. Cristo é superior. E Ele me prometeu um reino. Eu posso passar 60, 70, talvez 80 anos da minha vida e não ser próspero financeiramente falando. Talvez eu passe aqui 80 anos da minha vida e seja um miserável. Mas eu sei que por toda uma eternidade eu reinarei com Cristo. Por toda a eternidade eu estarei junto àquele que é a fonte de toda a alegria. De que me valeriam os negócios dessa vida se eu perder a Cristo? Se não temos a Cristo, queridos, se não temos a Cristo, não temos nada. Você pode dizer comigo: Jesus é o meu maior tesouro. Jesus é, diga, o meu maior tesouro. Mais uma vez, Jesus é o meu maior tesouro. Glória a Deus. Se coloque de pé, queridos.